Boa noite, queridos! Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém, aleluia! Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a palavra, nós temos um Deus que é um Deus bom, amém? Tem motivos de sobra para a gente estar feliz hoje. E nós estamos, nas terças-feiras, fazendo um estudo sobre justiça de Deus. O pastor Vitor já ministrou algumas vezes sobre esse tema, a Cananda também ministrou sobre isso, e hoje nós vamos continuar falando sobre justiça de Deus, amém? Nós estamos crescendo e avançando no conhecimento de quem somos no Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos por essa palavra, Senhor. Graças te damos pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Nós declaramos corações abertos para receber a sua palavra. E crescendo e avançando como igreja, naquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com os meus irmãos, para compartilhar. Graças eu te dou pelo seu espírito, pelo seu mover, pelo seu agir. Obrigada, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Amém? Está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, nós, como eu falei, nós já estamos estudando sobre esse tema. Então, nós já sabemos que Adão foi criado por Deus. Amém? E ele desobedeceu ao Senhor, comendo o fruto que Deus tinha falado para que ele não comesse. Com esse ato da desobediência, entrou no mundo o pecado, juntamente com ele a morte, a pobreza, as doenças e o domínio que Adão tinha, ele transferiu para o diabo. Depois de Adão, é isso que a gente acabou de ler, esse versículo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse era o cenário da humanidade. Não havia um homem sequer que não tivesse pecado. Agora nós vamos ver, o capítulo não termina aí, amém? Nós vamos ver agora o 24, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Justiça significa a habilidade de ficar na presença do Pai sem senso de culpa ou inferioridade. E aí está escrito que nós fomos justificados gratuitamente. Então isso significa que eu e nem você fizemos nenhum esforço para conquistar, adquirir essa justiça. Essa justiça quem nos deu foi o Senhor, através do Filho dele, Jesus. E ele nos deu como um presente a justiça de Deus. Esse presente não é pela nossa força, nem por esforço, nem pelas nossas obras, ou o que eu fiz, parei ou deixei de fazer. Isso não muda o fato, nada disso muda o fato de que eu e você somos justiça de Deus. Justiça de Deus, nós recebemos pela fé. E por isso não tem como crescermos na justiça. É a mesma coisa de virar para vocês e falar assim: eu sou mais filha do meu pai hoje do que eu fui ontem. Isso não existe. Eu sou filha e pronto. Eu sou justa e pronto. Você é justo e pronto.
Eu sou filha do meu pai porque eu nasci dele. Amém? Porque eu pertenço à família dele. Eu me tornei justiça de Deus quando eu considerei o sacrifício que Jesus fez por mim e falei, eu entrego o senhorio da minha vida a Jesus. Nesse momento, eu me tornei justiça de Deus. Nesse momento, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus se tornaram justiça de Deus. Então, independe do que você possa ou não fazer. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão com uma carinha? E hoje, isso tudo que eu acabei de falar foi um resumo de tudo que nós já sabemos. Pelo que, como eu falei, nós estamos estudando durante as terças-feiras. Hoje nós vamos falar sobre uma justiça ilimitada. Amém? Aleluia! Vocês podem celebrar mais com isso, hein? Abra comigo lá em Hebreus 9, a partir do versículo 11. Vamos começar a falar dessa justiça ilimitada. Hebreus 9, a partir do versículo 11. Diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Hebreus 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Próximo versículo. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, agora é para você vibrar, hein? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Eu gosto muito de Hebreus capítulo 9. Essa passagem fala para nós que antes, na antiga aliança, o povo de Deus, eles precisavam fazer sacrifícios e derramar o sangue de animais para que eles pudessem se santificar. Porém, queridos, esse sacrifício, ele tinha um prazo de validade. Ele era limitado. Eles precisavam fazer isso constantemente. Eles estavam embaixo de uma aliança que era por obras, que se baseava na lei e se baseava em sangue de animal. Vamos agora no mesmo capítulo 9, mas agora o versículo 24. Hebreus 9, a partir do versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, ele entrou no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Próximo versículo. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, com sangue de animais. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas. Para quê? Para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Fale comigo esse final. Para aniquilar o pecado por meio
do sacrifício de si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui diante de duas alianças, querido. A antiga aliança, que era baseada nas obras, que era baseada em sangue de animais, que era limitada em si mesmo, que tinha um prazo de validade. E a nova aliança, que é a que estamos, que ela é ilimitada, que ela tem uma redenção completa e eterna. Jesus Cristo morreu uma vez e foi suficiente. Amém? O poder do sangue daqueles animais eram limitados. Agora o poder que foi derramado por mim e por você, por Jesus, na nova aliança, queridos, esse poder é ilimitado. Ele não só perdoou os nossos pecados e nos santificou, como o sangue daqueles animais podiam fazer por um tempo, mas Ele perdoou nossos pecados. Ele nos redimiu eternamente, sem precisar de um novo sacrifício. Ele nos tornou justiça de Deus. Ele nos deu uma nova natureza. Aleluia! Ele nos tirou das trevas e nos colocou em um outro reino. Esse sangue é poderoso para fazer tudo isso. Esse sangue já fez tudo isso por você e por mim. Amém? Nós estamos baseados, firmados nessa nova aliança. E essa nova aliança, ela vem com essa justiça ilimitada. E dentro dessa justiça ilimitada, nós recebemos privilégios ilimitados também. Amém? Nós recebemos muitas coisas, mas hoje eu separei para falar com vocês dois privilégios ilimitados que nós recebemos na nova aliança. Amém? Vocês estão comigo? Vocês vão comigo até o final, pessoal. Empolgação! O primeiro privilégio ilimitado que nós recebemos quando aceitamos Jesus e somos essa justiça de Deus. O primeiro privilégio é: nós temos o direito de usar o nome de Jesus. Aleluia! Nós nos animamos com essa verdade. Nós temos o direito, é nosso, legalmente, de usar o nome de Jesus. Vá comigo em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 17. Aleluia! Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Queridos, Jesus nos deu o nome dele. E todo o poder que há nesse nome está conosco agora. Nós temos direito de usar o nome de Jesus e de manifestar todo o poder que está nesse nome. Amém? Jesus, ele nos convida a fazer o que ele fez. Jesus, ele andou por essa terra curando, libertando as pessoas, expulsando demônios, desfazendo as obras do inimigo. E ele nos convida a pegar o nome dele, tomar posse desse nome e fazer as mesmas obras que ele fez. Justiça de Deus, queridos, não é para começarmos a andar nela no céu. Deixa eu te falar uma coisa. No céu, ninguém vai precisar ser curado. No céu, ninguém vai expulsar demônio nenhum. Isso é para agora. É para a terra.
É para andarmos na justiça de Deus agora. Usando o nome de Jesus, tomando posse desse nome e usando ele para abençoar os outros, para curar aqueles que estão enfermos, para libertar as pessoas das prisões de Satanás. Então, agora, nós temos que ter a revelação e a convicção em nós de que nós somos justiça de Deus. E andar como justiça de Deus. Não adianta, queridos, a gente receber um presente, achar ele maravilhoso e deixar ele na gaveta. Não adianta termos o conhecimento que somos justos, que somos justiça de Deus, que Jesus já morreu, que foi pago e continuarmos andando da mesma forma. Nós precisamos nos colocar nessa posição de que é a justiça de Deus e agora eu tenho o direito de usar o nome de Jesus. Amém? Se o nome de Jesus, ele pode curar uma doença, ele tem poder também para curar todas as outras doenças. É ilimitado. É uma justiça ilimitada, com um privilégio ilimitado, com um poder ilimitado. Amém? Se nós, usando o nome de Jesus, podemos desfazer uma obra do diabo, queridos, nós podemos desfazer todas as obras do diabo. É estar e viver e andar com essa convicção. Nós não encontramos na Bíblia Jesus diante de uma enfermidade falando: eu não sou capaz. Não consigo. Essa daí é demais para mim. Não existe isso na palavra. Não existe. Pelo contrário, a palavra fala que ele operou muitos outros milagres que não conseguiram nem escrever, de tantos. É viver como Jesus viveu. Isso é ser justiça de Deus. É reconhecer o sacrifício dele e falar: eu sou, foi por mim. E agora eu vou fazer. Eu vou andar como justo. Eu vou andar como ele andou. É pegar tudo aquilo que ele nos deu, que ele conquistou para nós, e usufruir. Não deixar de lado, mas andar diante dessa verdade. Amém? O primeiro privilégio ilimitado que nós temos o direito de usar o nome de Jesus. O segundo privilégio, nós temos a vitória sobre o diabo. Aleluia! Glória a Deus! Você se empolga com essa verdade? Nós temos vitória sobre o diabo, porque ele já venceu o diabo. Ali naquela cruz, queridos, houve uma substituição. Jesus foi o nosso substituto. E sabe, nós só conseguimos dar aquilo que temos. E Jesus ali naquela cruz deu para nós aquilo que ele tinha. Então ele nos deu vida, ele nos deu saúde, ele nos deu paz, prosperidade e ele nos deu vitória. Aleluia! Naquela cruz, quando Jesus morreu, depois quando ele ressuscitou, ele foi vencedor sobre o diabo. E ele falou: ei, eu sou o primeiro, porque todos esses venceram comigo. Amém? Igual num jogo de futebol, o time está ali, todo mundo junto. Quando um faz o gol, não é só quem fez o gol que vibra. É o time inteiro. É todo mundo, é até quem está no banco, quem nem fez nada. Ele vibra junto, porque sabe que é todo mundo da mesma equipe. Ele fala: ei, não foi só
eu que fui vitorioso. É todo aquele que crer nessa vitória. É todo aquele que crer nesse sacrifício. Todo aquele que crer no meu nome também é vitorioso. Então hoje nós temos a autoridade sobre o diabo, sobre as circunstâncias, sobre os demônios. Vamos ler comigo lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Versículo 19. Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará dano. Ele nos deu autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Então, isso quer dizer, queridos, que nós, com autoridade, devemos agir e nos posicionar como pessoas com autoridade. Lembra que eu falei para vocês que justiça é a habilidade de estar diante do Pai sem senso de culpa ou inferioridade? A justiça também te dá a habilidade de estar diante do diabo, sem senso de inferioridade alguma. Falando assim, ei, eu sei o que Jesus fez por mim. Você já perdeu. Você já perdeu. Você já perdeu. Eu sou vitorioso sobre você, porque Ele compartilhou a vitória dele comigo. Aleluia! Jesus o venceu, mas Ele nos deu o privilégio de termos vencido o diabo junto com Ele. Aleluia! Nós não estamos sobre o domínio mais do diabo. Nós nos tornamos os dominadores. Nós fomos feitos justiça de Deus. E nós nos tornamos dominadores. Nós temos autoridade para mudar as circunstâncias com a palavra. Nós temos autoridade para que na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, em tudo que envolve a sua vida, você não deixar Satanás tocar. Você falar, ei, você não tem direito. Você não tem direito. Porque Jesus já venceu você. E eu creio no sacrifício de Jesus naquela cruz. Então eu sou feito justiça de Deus. Amém? Queridos, é digno para Jesus que eu e você, a gente viva uma vida de justiça. Quando nós não estamos andando nessa revelação, nós estamos falando, é como se estivéssemos falando que não acreditamos nessa parte da Bíblia. Que isso ali não é verdade. E nós ignoramos o sacrifício de Jesus. Ele não precisa morrer mais uma, nem duas, nem 3 vezes, nem 1000 vezes. Uma já foi suficiente. Agora nós precisamos crer e tomar posse que somos justos e viver diante dessas coisas. Ter esses privilégios na nossa vida. Amém? Lá em Romanos 8:34, vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 34. Está escrito: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Nós temos um intercessor que está à direita de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, esse intercessor, ele está lá, sentado à direita de Deus, e não é que quando acontece alguma coisa, ele se levanta e fala assim,
Ó soberano Senhor, Altíssimo Deus. Coitada dessa pessoa. Miserável, pobre, cego e nu ela é. Age em misericórdia na vida dela. Não, queridos, não é isso. Isso não está escrito na nossa Bíblia. Está escrito que nós temos um intercessor ali. Alguém que viveu nessa terra e que passou pelo que nós passamos. E ele se entregou como sacrifício. E hoje ele está ali como um memorial daquilo que ele fez. Tudo que está acontecendo aqui na terra, Jesus está lá como um memorial, com as marcas do que ele fez. Falando assim, não, ele já está justo, está aqui, ele já é justo. Sabe, querido, se eu tiver uma conta para pagar, vamos lá, uma conta de, uma conta de luz. Se eu tiver uma conta para pagar, e aí Gabriel, meu marido, vier e falar assim, não, pode deixar que essa conta eu pago. Se preocupa não que eu vou pagar essa conta. Eu não vi o dinheiro, eu não vi Gabriel pagando, mas eu confio na palavra dele. Aquela conta já está paga para mim. Vamos dizer que a conta vence no dia 20, conta de luz não é assim, né? Mas a conta vence no dia 20 e aí no dia 21 cobram. Olha, tem um débito aqui, a senhora não pagou a conta, nós vamos precisar fazer as coisas, né? Como se a senhora não tivesse pago. Se a senhora quiser, tem como pagar essa conta com juros agora. Você acha que eu, depois que eu recebi essa ligação, vou lá correndo, pegar a conta e pagar ela com juros? Eu não faria isso. Eu iria lá em quem pagou. E eu ia falar assim, estão cobrando. Você pagou? Aí Gabriel, como um maravilhoso marido que é, ele iria falar, paguei. E aí ele ia falar assim para mim, ó, mostra o comprovante do pagamento. Toda vez que o diabo vier, ele vai falar, você não é justo, você não é filho nada. Olha aqui o que você fez. Não, você não pode. Você é inferior, pode baixar sua balinha, você não vai conseguir curar ninguém. Nome de Jesus. Mas aí, você fala para ele, tem um comprovante que fala que ele pagou para mim. Tá aqui, ó, tá pago, tá pago, tá pago, mostra para ele, já foi pago. Eu não tenho nenhum débito com você. Não fui eu que paguei, mas o que importa é que pagaram. E nós temos o comprovante desse pagamento. Ele nos dá. Ele está lá como o nosso intercessor fiel, falando, tá aqui, ó. Quer ver? Quer ver de novo? Quer ver outra vez? Eu mostro quantas vezes ele quiser. Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Não tem mais débito. Eu nunca vi uma pessoa que está diante de um tribunal, diante do juiz, o juiz falar assim, inocente. E ele fala, não, eu quero pagar a pena. Não, eu sou culpado, me declaro culpado. Quem recebeu, queridos, a sentença de inocente fui eu e você. E nós temos que andar como inocentes. Não faz sentido ser inocentado e andar como culpado. Isso não faz sentido nenhum. Eu te dei o pagamento, o comprovante. Eu paguei para você. Eu agora te fiz justiça de Deus. E aí eu viro e falo assim, mas eu sou um pecador. Eu não posso nada, eu não tenho nada. Eu tenho que sofrer tudo.
Porque eu preciso sofrer. É o que foi inocentado lá no juiz e fala, não, eu tenho que pagar minha pena. É esse. Não, eu tenho que sofrer. Mas você já é inocente. Mas não, eu quero continuar nessa posição de sofredor, de pecador. É não considerar a palavra. É não considerar o sacrifício. É não considerar o sangue. Se ele te inocentou, viva como alguém inocente. Se ele te justificou, viva como alguém justo. Temos vitória sobre o diabo. E toda vez que ele vier, você fala, tem um comprovante lá. Pode sair. Tem o comprovante lá. Está pago. Diante dele e de você, está pago. É estar diante do Pai sem essa culpa. E é estar diante do diabo sem essa culpa também. Amém? Aleluia? Então, o primeiro privilégio ilimitado é termos o direito de usar o nome de Jesus. E o segundo privilégio é termos vitória sobre o diabo. Aleluia? Vamos agora comigo, eu já estou caminhando para o final. Em João, capítulo 14. João 14, 12. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Como eu falei antes, ele nos convida a fazer tudo aquilo que ele fez na terra. A andar como ele andou, a ser como ele foi aqui na terra, a fazer o que ele fez. E quando nós lemos esse versículo, nós vemos que Jesus ele fez muitas coisas. Mas nós cremos que a palavra é verdadeira, que Deus não mente. E aqui está escrito que nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez e outras maiores nós também vamos fazer. Mas só quem consegue fazer isso é aquele que reconhece, entende, aceita que é justificado. E aquele que anda nessa justiça. Antes era apenas Jesus, curando, expulsando, desfazendo as obras de Satanás, libertando as pessoas. Hoje é a igreja. A igreja, queridos, era um mistério que foi revelado. E deixa eu te falar, o diabo não esperava. Ele já estava preocupado com um só fazendo isso tudo. E aí Jesus morre e fala, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro, porque aí vem uma multidão de pessoas redimidas, justificadas, com o perdão dos seus pecados, feitos novas criaturas, para usar o meu nome e o poder que tem nele, para ir contra você. Aleluia? É a igreja. Nós somos a igreja. E andar como justiça, andar como igreja, é considerar o sacrifício de Jesus. É falar, ei, eu tomo posse disso tudo. É meu, é meu. Eu não serei mais o mesmo. Ele sofreu tudo aquilo por mim. Ele me substituiu.
E agora eu não vou deixar esse presente tão maravilhoso, tão lindo, de lado. Mas eu vou usar ele. Então eu me posiciono como justiça de Deus. E eu ando como justiça de Deus. E onde eu entro, as coisas precisam acontecer. Os enfermos precisam ser curados. Os demônios expulsos. Porque eu cheguei. E eu sou como Jesus era na terra. Eu tenho o que Jesus tinha na terra. Eu me identifico com quem Jesus era. Aqui. Com a forma dele andar, com o que ele fez. Isso é ser justiça. Justiça de Deus, queridos, é além de você. Porque nós recebemos muito com a verdade de sermos justiça. Mas nós nos transformamos em uma bênção para abençoar os outros. Nós recebemos sim a vitória, nós recebemos sim a transformação, nós somos uma nova natureza agora, temos uma nova natureza, mas nós também vamos pelo mundo e vamos fazer as mesmas coisas que ele fez. Talvez não por nós, mas por ele. Porque ele fez por nós. Por mim e por você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Justiça de Deus. Que verdade poderosa. Vamos falar um pouco em outras línguas. Levante as suas mãos. Sou. Mararaia, ceia. Show. Che, se. Sou. Che, se. Sou. Che, Mararaia, ceia. Che, Mararaia, ceia, shoia, ceia. Sou. Se. Sou. Se. Aleluia. Sou. Se.
Aleluia, aleluia. Deixa essa verdade entrar no seu coração. Aleluia. Oh, aha, oh, aleluia, aleluia. Queridos, quando o anjo ele apareceu para Maria para dizer que ela estava grávida, a primeira palavra que ele falou foi alegre-se. Aleluia. Projeta para mim, por favor, Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 21. A primeira palavra, quando ele apareceu, ele falou alegre-se. Porque ele tinha uma boa nova para falar para ela. Coloca para mim na NVI, por favor. Não é esse texto. Lucas 1, 21. O anjo, ele veio e falou: alegre-se, porque você é formosa, é bem-aventurada entre as mulheres. Acharam? 28. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Alegre-se, 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 alegre-se. E quando ela vai para a casa de Isabel, no versículo 46, Lucas 1, 46. Agora, eu não errei não, gente. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. O próximo. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquela época não tinha teste de gravidez. Naquela época não tinha ultrassom. Não tinha como aquela mulher estar grávida, naturalmente. Mas o anjo vem e fala: alegre-se. E ela começa a adorar a Deus com essa palavra. A única coisa que ela tinha para se firmar era a palavra do anjo. Alegre-se. Porque você é agraciada. Porque você vai receber um filho. E esse filho vai salvar o mundo. Alegre-se. E a resposta dela, aquilo que o anjo falou, aquela palavra, foi: ei, então eu vou me alegrar. Porque se eu tenho uma palavra, é tudo que eu preciso. Eu confio nessa palavra. E a palavra de Deus para vocês nessa noite é: vocês já foram justificados. Vocês já foram redimidos.
Os pecados já foram perdoados, vocês já foram feitos justiça de Deus. Alegre-se nessa verdade. Alegre-se nessa verdade. Uma palavra já é o suficiente. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, as circunstâncias que se levantaram. Mas ei, você continua sendo justiça de Deus. E você continua tendo o nome de Jesus. E você continua sendo vitorioso sobre o diabo. Aleluia. Alegre-se. 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 Muitos aqui talvez se lembrem da época quando a gente marcava um culto de ação de graças. Quando acontecer, né, a minha promessa, quando acontecer aquilo que eu espero, nós vamos celebrar, nós vamos fazer uma ação de graças. E aí chamava o pastor, eu falava, é nesse dia, tá marcado, é um dia de alegria, porque eu recebi. Queridos, nós nos alegramos e fazemos o nosso culto de ação de graças antes. Porque já recebemos. Para muitos aqui hoje é o seu dia de culto de ação de graças. É o dia de você adorar ao Senhor e falar: ei, eu já recebi, é meu, já está feito, já está conquistado, eu já recebi. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. É o seu culto de ação de graças. É o seu culto, é a sua hora, é a sua vez. Aleluia! Você já tem tudo aquilo que você precisa. Já está feito. O que você puder pensar, Ele pode mostrar para você o comprovante. Já é seu. Então se alegre e faça o seu próprio culto, reconhecendo que isso já é seu. 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 Diante dessa palavra, queridos, não feche o seu coração. Não feche o seu coração. Deus está falando, alegre-se. E Ele está falando ao seu coração de maneira especial, porque Ele te conhece. E a resposta dele para o que for é: alegre-se. 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 Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Se alegre diante dessa palavra. Se alegre diante dessa palavra. O seu culto de ação de graças hoje pode mudar a sua vida. É isso que o Senhor precisa, querido. O seu coração nele. Amém? Aleluia. Vocês foram abençoados com essa palavra? Eu também fui. Uma honra estar novamente com vocês compartilhando a palavra de Deus. Nós somos abençoados. E essa parte de se alegrar, queridos, não é só para aqui e agora. Vá para casa assim. Esteja em casa assim.
lembre, o intercessor está lá. E ele está falando para você, se alegre. Se alegre. Se alegre. Amém? Amém.